gente, voltei. Quando a gente tá no interior, é impressionante assim que você não tem o mínimo, tá? O mínimo de privacidade em nada. Só de ter ficado ali alguns minutos, né, pra poder fazer essas gravações que eu estava fazendo ainda há pouco, né? Você percebe, sabe, que a curiosidade das pessoas, as pessoas querem o tempo inteiro saber o que você está fazendo, o que você está dizendo. É uma coisa assim, realmente, não sei, né? Eu vim de uma cidade grande, então a gente não é tão curioso assim, né? Até porque há muitas coisas que a gente realmente não quer ver, né? Então, assim, voltando nessa questão, então, né, do canal, né? Então, o canal, ele acabou ganhando uma infraestrutura que é uma infraestrutura de simplesmente mostrar para os criminosos: olha, tá aqui, ó, tá tudo aqui, né? Eles tentaram de todas as formas já apagar tudo que vocês possam imaginar. Eu já tive todo tipo de prova, tá? Todo tipo de prova. E aí eu tenho 2 HDs externos, né? Enfim, que são esses HDs onde eu guardo tudo, né? Então, assim, são cópias, né? E os criminosos, eles não têm acesso a isso, principalmente a um deles, né? Então, assim, eles não têm noção ainda do que eu tenho guardado. E, sinceramente, atualmente nem eu tenho mais. Eu já perdi, assim, a noção disso, porque a gente tá falando de gigas e gigas de dados, né? Então, é complicado, né? Porque é muita coisa, muita coisa. Só pra sentar e observar, né? E aí você tem, então, esse crime organizado, que ele fica de todas as formas tentando deletar provas. Então, assim, é a função principal desse crime organizado, né? É ficar de olho, ficar vigiando para que tipos de provas eu tô coletando. Então, assim, eles realmente fazem isso na cara dura, tá? Na cara dura. Então, o computador do Monte, ele já foi inteiramente copiado, tá? Inteiramente copiado. Todos os dados, todos os nossos documentos, tudo já foi copiado pelo crime organizado. A mesma coisa, o meu computador, ele de certa forma, ele tá um pouco mais seguro que o do Monte, porque ele não foi tão usado. Acabou que quem ferrou o meu computador foi o Monte, no sentido de que ele deu pro TJ, é o que chama de acesso remoto. Quando ele abriu esse acesso remoto pro TJ, ele deu acesso remoto aos criminosos também, porque tinha um acesso remoto aberto, né? Então, assim, o meu computador acabou sendo afetado por isso, né? E eu praticamente, assim, perdi meu computador, mas ainda tem muita coisa lá ainda, né? Eu tirei totalmente o acesso dele à internet, então os criminosos, eles não têm como, né, pegar mais nada que tá ali dentro, né? Então, o meu notebook, nossa, esse assim, é impressionante. É impressionante. Mesmo sem acesso à internet, eles conseguem ligar uma internet de uma rede oculta para poder acessar o meu notebook. É uma coisa assim incrível. Só que eu vou disponibilizar um vídeo para vocês de uma criança fazendo isso, tá? Um menino aí na faixa etária, que eles são meninos de 12 a 16, né? Eles são vários, né? Mas um deles é o que vai invadir. E aí eu vou disponibilizar para vocês verem a facilidade que se faz isso, tá? Uma facilidade assim absurda. Então, a intenção desses criminosos sempre foi essa, sempre foi excluir e deletar tudo. Como eles perceberam que eu estava cometendo um erro de jogar as coisas para os stories do Instagram, e os stories, eles simplesmente desaparecem com o tempo, então eles estavam assim, muito, como eu diria assim, seguros, né? Não tem problema, porque ela joga lá no Stories ela não vai ter mais acesso, a gente vai retirar o acesso delas, contas delas, né? E aí a gente consegue deletar qualquer coisa que ela tenha, né? Qualquer tipo de prova, né, que ela tenha, né? Então, assim, só que aí eu, percebendo isso, né, que foi a última invasão que eles fizeram ao celular, que foi aquela invasão que eu mostrei pra vocês, né, de uma senha que não funcionava, né? Então, quando aconteceu isso, eu falei, não, eu preciso de provas mais externas, né? Eu preciso de mais recursos, ou seja, de mais HDs externos, né? Para poder ter que lidar com isso, e preciso de salvar essas provas em diversos lugares. Foi o que eu passei a fazer, né? Então
Então assim, hoje eu tenho, né, todos os meus dados aí protegidos, né, e de uma forma que inclusive só a polícia vai ter acesso a isso caso aconteça alguma coisa comigo, né. Então eles vão ter acesso a tudo isso, né. É como se a gente estivesse fazendo um dossiê, né, um dossiê para se manter vivo, né, no fim das contas, né. Não que esses bandidos, né, eles tenham, né, muito respeito e para eles a polícia não é absolutamente nada, né, nada. Para eles é assim, né, é impressionante. Eles pegam lá meia dúzia de dinheiro deles, dão para os milicianos e tá tudo certo, é assim que eles fazem, né. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu ainda acredito na polícia, tá? Acredito na polícia sim, porque eu já tive que contar com a polícia e realmente, sabe, a polícia correspondeu a todos os papéis que ela deve exercer. Assim como também eu tenho parentes, eu tenho amigos, eu tenho alunos que trabalham na polícia. Então eu sei assim que a polícia tem sim, a maior parte dos policiais é honesto. Pelo menos tenta ser honesto, né, em 90% do tempo, né, que trabalha, porque é difícil. É difícil, com esse crime organizado é difícil. E a gente tem aí, né, uma situação em que tudo isso foi criado para isso, né? E eles, bom, se eles deletarem o canal do YouTube, o que seria para eles muito fácil, tá? Muito fácil. Eles vão me encher de moral. E tem um outro problema, eu pago o YouTube, né? Então, assim, o fato de eu pagar o YouTube também me dá aí mais acesso aos recursos do YouTube, né? Assim como acontece também com a situação do Google, né? Quem acabou de passar agora, vocês viram? Ah, foi o gordo! Caramba! Esse gordo é o ser humano mais obcecado pela minha pessoa que vocês possam imaginar. Ele deve ter sido avisado que eu tava lá no posto fazendo vídeo, né? Porque, como eu falei pra vocês, tava muito estranha aquela história de todo mundo querer ouvir, né? O que eu tava falando com o celular, né? E não existe nenhuma cidade dessas aqui, nenhuma, em que o crime organizado não atue e não vigie, né? E essa cidade onde eu estava é exatamente a cidade que acabou de ter a operação da Federal, né? É a cidade da Torre, né? Aquela 72499, né? Então, enfim. E aí o gordo foi chamado, né? Eu vou ver depois se eu consigo ver a placa, porque esse gordo, ele vive adulterando a placa do carro. Então, assim, é bem complicado pra mim, né? Ter acesso à placa dele, porque ele vive adulterando a placa. Mas é isso, eu não esperava vê-lo na estrada, né? Mas enfim, né? É muito bom filmar, né? Como eu falei pra vocês. E aí, então a gente tem uma situação em que simplesmente você tem um crime organizado que perpassa cidades, que atua num estado inteiro, e vocês devem estar vendo pipocar, né? Vocês se lembram lá de Santo André, né? A cidade que estranhamente foi parar, né? No endereço de trabalho do Monte, no Santander, né? Vocês estão vendo que está estourando, assim, o crime organizado em Santo André. Ele virou, assim, o ó do Borogodó, né? Então, assim, enfim, né? Meu amigo, não dá pra você, sou eu. Aqui tem muito disso, tá? Aí, enfim, né? Aí, então a gente tem aí uma situação em que a gente tá vendo, né, esse crime organizado, ele atuando em várias dessas cidades e tendo esses informantes. É assim, é notório. Aí você vai dizer, o informante ganhou quanto? Cara, o informante é da mesma família. A gente tá falando de pessoas da mesma família, que estão interligadas por relacionamentos familiares. Então, assim, então é muito fácil. O cara só vai lá, entendeu? E liga para um parente, manda um zap. Ó, fulana tá aqui, tá? Eu não tenho como não me reconhecer, porque todos eles conhecem a minha cara, tá? Todos eles conhecem a minha cara. Sabem quando eu pintei o cabelo, sabem quando eu não pintei. Assim, é impressionante, né? Então, assim, a gente tá aí, né, vivenciando essa situação, né? Em que esse crime organizado que se interrelaciona familiarmente, né? Através desses relacionamentos que a gente chama de familismo imoral, né? Então a gente tem esse crime organizado, né, nessa situação, vivenciando esse tipo de seita, né? É quase como se fosse uma seita. Eu não gosto muito do nome seita, porque tem toda a questão da... Acho que eu não vou conseguir ultrapassar, vou me ferrar, peraí, deixa eu ver. Vamos ver.
Então, assim, a gente tem essa... Então, a gente tem essa seita, né? Essa organização, né? Que de certa forma, né? Se interrelaciona, que funciona, né? Através desse familismo, né? Que funciona através desses relacionamentos interfamiliares. Então, você tem, né? Esse crime organizado que se relaciona e que, de certa forma, está totalmente no bolso, com ligação direta com as facções criminosas que estão não só dentro do país, como fora do país, como principalmente fora do país. Então, assim, aí você vê a justificativa de por que tem gente assistindo o meu vídeo com legenda em espanhol. Por quê, né? Porque o crime organizado, ele não é tão letrado assim, né? Então ele precisa de outros recursos, né? Para poder assistir o vídeo, já que eu tô falando em português, eu falo gírias, eu falo palavrões, eu falo, né? Eu faço metáforas, né? Enfim, né? Como é que eles vão entender isso sem uma legenda, né? Então é necessária a presença dessa legenda. E aí você vai ver, né, esse crime organizado assistindo o vídeo com legenda em espanhol por causa disso. Então, assim, para poder entender, para essas facções criminosas entenderem até onde a gente está chegando nessas denúncias. Por quê? Por que a gente está incomodando tanto, né? Essa é uma questão que eu vou deixar para o próximo vídeo.